Bom pessoal, olá a todos. Eu estou fazendo um vídeo aqui rapidinho. Esse vídeo vai ser bem curtinho. Só uma análise sobre esse versículo aqui de Amós 3,7 que fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E algumas pessoas, né, interpretam literalmente esse versículo como se Deus não fizesse nada sem revelar antes aos profetas. Então esse Deus seria um Deus limitado, né, e dependente de profetas para fazer as coisas, né? E quando não tem profetas, então ele não faria nada? Até porque nem sempre teve profetas, né? Então se não tiver profeta, Deus não pode fazer nada. Por exemplo, imagina que uma pessoa está em perigo, ela clama a Deus: ai Senhor, me ajude. Ah, desculpa, eu não posso te ajudar, não tem nenhum profeta aqui no momento, e eu não posso fazer coisa alguma sem revelar os profetas. Não teria sentido, né? Seria um Deus limitado. Acontece que aqui Amós, apesar do versículo dizer isso e dar essa impressão, ele tem um contexto. Então vamos ver aqui o contexto rapidinho em português mesmo. Ó. Deus lança o oráculo contra o povo. Você pode ver no capítulo 2. 3 na verdade, né? Primeiro ele fala aqui contra Moabe, né, os moabitas, e ele fala que iria destruir Moabe. Depois ele fala contra Judá, e depois ele fala que destruiria, né, poria fogo em Judá. E por fim ele fala contra Israel. Era o reino do norte, o reino do sul e os moabitas. Então aqui Deus está falando que vai destruir esses 3 povos, né? Tem um contexto. E as pessoas estavam rejeitando as palavras dos profetas e impedindo os profetas de profetizar, que nem você vê aqui nos versículos seguintes, ó. E dentre vossos filhos suscitei profetas, os filhos de Israel, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filho de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, deste vinho a beber. E aos profetas que Deus suscitou, ordenastes dizendo: não profetizareis. Então a gente vê aqui no contexto que os profetas estavam tentando fazer o seu trabalho e eles estavam sendo impedidos. Ou pelos reis, ou pelos sacerdotes, enfim, ou pelo povo. Os profetas não estavam conseguindo realizar o seu trabalho. E aí Deus adverte, né, que eles escutem as palavras dos profetas. Ó. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel. Então Deus está advertindo eles, ó, que eles estavam impedindo os profetas de profetizar. E aí então Deus diz que não faria coisa alguma, mas acerca disso, ó, da destruição. Ó. Destruir Moabe, Judá e Israel, sem ter revelado antes os profetas que o povo rejeitou. Porque o papel do profeta era justamente o de conduzir o povo para os caminhos de Deus, né, para a Torá. Esse era o papel do profeta. E o povo não estava aceitando, o povo estava impedindo os profetas de profetizar. O povo estava se desviando, rejeitando as palavras do profeta. Então Deus avisa que eles não eram inocentes, que eles não estavam impedindo o profeta impedindo o profeta de exercer a sua função, que era advertir, exortar, essas coisas. Então logo, se eles fossem destruídos, como aqui ele fala dos moabitas, o Judá e Israel, eles não iam poder dizer que Deus não tinha avisado eles, ou que não deu uma chance, ou que não falou nada. Ah, Senhor, eu não sabia que esses povos inimigos iam destruir a gente. O Senhor não falou nada. Não, na verdade Deus falou. Eles que não estavam deixando o profeta falar. Então por isso que Deus fala, ó, tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá. O que ele quer dizer com isso? Que se você escutar uma trombeta, você sabe que é sinal que está vindo alguma coisa. Então é um aviso. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Certamente o Senhor Deus não vai fazer coisa alguma no sentido de destruição e não no sentido geral, como algumas pessoas tomam, mas nessa destruição aqui específica, tá? Nesse contexto, o Senhor não vai fazer nada disso sem que ele tenha revelado aos profetas. Vocês sabem disso, vocês que rejeitaram. Ele ainda continua dizendo, ó, rugiu o leão, quem não temerá? Porque se você escuta um leão rugindo, você vai correr de medo, né? Puxa, tem uma fera aqui para me atacar, é melhor me esconder ou fugir. A mesma coisa. O profeta, que no caso era o leão, ele estava rugindo, ó, vai vir uma destruição, vai vir uma destruição, vai vir uma destruição. E o povo, em vez de tremer, não, o povo estava impedindo o leão de rugir. Então Deus falou, vocês não são inocentes, ó, o Senhor Deus não vai fazer nada disso sem ter avisado aos profetas, como de fato ele avisou. Então falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então vocês entenderam? Então aqui dentro do contexto de Amós, aqui não é que Deus não faz nada sem consultar os profetas, aqui tem um contexto específico. O que Deus está falando são desses 3 povos, e que ele não ia fazer nada sem ter revelado antes aos profetas como ele revelou. O povo é que rejeitou os profetas. Então Deus deu um aviso, ele deu uma exortação justamente para o povo se arrepender e impedir isso. Mas o povo que rejeitou os profetas. Ok? Paz a todos.